Olá, que tal? Professora Andrea trazendo para vocês uns tempinhos passados na língua espanhola. Então vamos lá. Había amanecido frio e gris. Había amanecido frio e gris. Frio e cinza. Frio e cinza. Aquele tempo de cara feia, né? Mas o que está em jogo aqui? É a condição meteorológica ou é a gramática? É a formação na gramática aqui, o verbo, utilizando o verbo haber, né? Então, nós temos em língua espanhola alguns verbos, alguns tempos verbais que nós vamos utilizar o verbo haber. Verbo haber significa existir. Ele vai ser o nosso verbo auxiliar, o nosso coringa, que vai trazer a formação, vai fazer parte da formação dos tempos compostos da língua espanhola. Então a gente precisa, se ele te fala tempo composto, você já pode fazer uma dedução que é uma composição de ingredientes, tá? E aqui a gente tem um tempo composto. O tempo composto que vamos a ver hoje é o pretérito pluscuamperfecto. Então já vai pensando aí, plus. O que quer dizer esse plus, né? Por que eu tenho esse plus? O que ele vai significar para mim dentro da língua espanhola? Então, uma ideia legal assim para você guardar é que plus, tudo aquilo que é plus é mais, né? E esse cara aqui também, ele é aquilo que é plus dentro da língua aqui também vai ser mais. Veja, eu tenho aquela famosa formação verbo haber más el participio del verbo que quiero utilizar, o que necesito utilizar. Verbo haber, haver, existir. Lembrando que em espanhol a gente não pode usar o tener no lugar do haber, porque em espanhol quem tem é dono. Servem para coisas diferentes, né? Tener exprime posse. E este aqui exprime existência. Então vamos lá. Pretérito pluscuamperfecto. Que nome enorme, né? Parece algo tão complicado. Não é nada de complicado, tranquilito. A ver aí. Este tempo verbal em espanhol também é chamado de antecopretérito. Agora ficou pior ainda, né? Mas você vai ver que vai tirar de letra isso aí. Expressa uma ação passada que, por que ele é plus? Ó? Uma ação passada que ocorreu antes de outra ação também passada. Veja bem, uma ação passada que aconteceu junto com a outra que também está passada. Então o que ele traz para mim aí? Duas ações passadas, certo? Pretérito pluscuamperfecto vai sempre estar ligado a uma ação que já passou. Ela pode não vir explícita ali para nós, mas por dedução a gente pode ver que ela ocorreu mais uma ação lá. Então vamos ver aqui se temos mais de uma ação passada. Quando chegamos ao estádio, acción 1. Quando llegamos al estadio en Madrid, el partido ya había empezado. Ah, tá lá, ó. Había empezado. Muito bem. Tenho duas ações passadas, né? Quando chegamos ao estádio, ação 1. El partido de fútbol já havia empezado, ação 2. Por isso, pluscuamperfecto. Ele é mais passado, então, prof? Ele é mais passado. Ele vai ter relação quase sempre com mais uma ação já passada. No caso, a relação dele aqui, o pretérito pluscuamperfecto está com a relação aqui, ó. Quando chegamos. Chegamos, já foi, já passou. Quando a gente chegou lá no estádio, o jogo já havia começado. É isso. Então, vamos lá para a formação dele. Verbo haber, mais o particípio, é o que você tem aqui, ó. Havia empezado. Havia iniciado. Havia começado. Vou colocá-lo aqui. Tá aqui o particípio.
Ai, não lembrava o que era particípio. Terminaciones. Ado, edo, ido. Tá lá, ó. Empezado, meu particípio e meu verbo haber, que é o meu auxiliar. Estás vendo aqui que o verbo haber está em imperfecto? Em pretérito imperfecto? É isso. Então, para esta formação do plus, utilizaremos o verbo haber em pretérito imperfecto, que é aquele que dá para nós uma ideia de ações passadas habituais, mais um particípio do verbo que eu quero utilizar. Había empezado, había estudiado, había salido, había muerto, había salido, había comido, había bailado. Tranquilinho. Então, guarda lá. Imperfeito do haber, mais aquele particípio que você quer utilizar. E aí, apareceu aí para mim. Aqui ele tá dando bem certinho a ideia de algo que está relacionado a mais uma coisa já passada. Por isso, plus. Plus é mais. Tudo que é plus é em dobro. E aqui eu tenho dobrado o passado. Uma ação não está no pluscuamperfecto. Né? A gente observa aqui, quando chegamos lá no passado do pretérito indefinido. É outro passado. E aí eu tenho o meu plus ligado a ela. Então, dos ações já passadas. Ele dá esta ideia para nós. Por isso, plus. Guarda isso. Plus é mais. Então, se o plus é mais, você pode saber que vai estar ligado ali a algo que já passou mais de uma vez. A ver su formación. Então, a gente falei para vocês ali, né? Verbo haber más participio es lo que tenemos. E aqui temos assim. Este tempo verbal se forma com o pretérito imperfecto, tá lá, del verbo haber, e o particípio del verbo principal, aquele verbo que quero utilizar para contar a história. E aí temos a fórmula, haber mais particípio. Cuidado que nós temos alguns particípios que são irregulares. Será que a gente dá uma olhadinha neles aqui hoje também? Acho importante, né, a gente falar um pouquinho sobre eles. Então, vamos lá. Pretérito imperfeito del verbo haber. Achei ele aqui? Achei, ó. Tá aqui. Había, habias, había, habíamos, habias, habiam. Joia. Formei com o particípio do verbo principal. Particípio do verbo principal. Terminaciones, ado, edo, ido. E aí eu formei lá. Había cambiado. Cambiar, mudar, trocar, né? Había cambiado. Había hecho. Já ponho até uma estrelinha nesse hecho, porque é um dos verbos que mais aparece em texto. Significa ali hacer hecho, fazer feito. Se você acha que não vai lembrar, anota, coloca lá. Coloca a tradução, inclusive, é melhor. Había salido. Havia saído. Havia roto. Nossa, mas isso aí é particípio de quê? De qual verbo, meu Deus? Do romper. Romper, roto. Hacer, hecho. Volver, vuelto. Morir, muerto. Tem que tomar um certo cuidado com esses caras. Então, roto é o particípio do verbo romper. Coloque lá. E cantar. Ah, esse aí, tranquilo, né? Cantar, ok. Cantar, cantado. Muito bem. Formação tranquila. Se é plus é mais passado, né? E eu posso dizer que eu tenho 2 vezes passado. Pode sim. Tranquilito. Então, ali eu já encontrei, né? O meu haber no imperfecto que estava mostrando o hábito. Então, fica assim. Quando eu cheguei na aula, a professora já havia terminado todos os exercícios. Tranquilo, né? O que eu tenho aí? 2 ações passadas. Cheguei e havia terminado. Ok. Então, quando eu cheguei, ação 1 havia terminado, segunda ação do passado.
Então, duas ações, pelo menos duas a gente vai encontrar. Lembrando que isto é para que se guarde melhor. Não quer dizer que será obrigatório que se encontre outra ação ali também. Puede que apareça, puede que apareça. Então, este será o nosso pretérito plusquamperfeito. Então, quando te der a ideia plus, já lembre, há mais ações aí que já estão passadas. Tenho mais ações passadas aí. Para a gente dar uns exemplozinhos aí para ficar mais claro para você, quando eu cheguei na escola, a classe já havia começado. Então, cheguei na escola, ação 1. Havia começado, ação 2. Habíamos visitado Sevilha en el viaje passado. Ó, já deu a ideia para mim também que já teve uma outra viagem lá. Habíamos estudado muito para o exame. Quando chegamos ao teatro, o concerto já havia terminado. Então, duas ações passadas novamente. Então, é tudo plus, é mais. Vai dando a ideia de mais, certo? A ver os particípios irregulares. Então, para quem não está lembrado de como era a formação do particípio, quais eram os particípios, os irregulares principais, quais mais aparecem nos textos. E aí temos hacer, hecho, então fazer, feito, tabelinha, tablas. Escrever, escrito, claro, né? Dá para colocar lá escrevido? Não, não dá. Então, escrever, escrito. Volver. Ah, mas eu não me lembro o que quer dizer volver. Voltar. Então, volver, vuelto. Voltar, voltado. Decir. Não lembro também. Dizer. Decir, dicho. Então, você já havia dito tal coisa. Já tinha dito, já havia dito aquilo. Abrir, abierto. Tranquilo, né? Abrir, ok. Poner. Por, colocar. Poner, puesto. Quando esfriou, já havia puesto minha chaqueta. Duas ações passadas. Plusquamperfeito. Morir, muerto. Romper. Morir, cuidado lá, né? Não tem morrido aqui, tá? É só muerto. Se havia muerto. Romper, quebrar. Então, quebrar, quebrado. Perfeito. Romper, roto. E ver, visto. Então, assim, repassando os particípios irregulares para você conseguir fazer esta união com o verbo haber e lembrar que o pretérito plusquamperfeito nos dá esta ideia. Formação dele, pretérito imperfeito, mas particípio do verbo que eu quero utilizar. E assim concluímos nossa classe de plusquamperfectos. Hasta luego, señores. Hasta la próxima.